Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Hello, Ciro Lovers! Boa noite! Como vocês estão? Tudo certo por aí? Hoje preparei uma aula muito especial de 2 afecções que são muito confundidas aí na rotina. Então eu vim aqui para a gente fazer essa diferenciação, para a gente conversar um pouquinho da abordagem clínica e também da cirurgia, tá? Então já vai pegando aí o seu bloco de anotações, a sua caneta e se prepare que vamos começar. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Marcela Guzzo, sou médica veterinária especialista em cirurgia, já sou aqui da casa, né, da Anclivepa São Paulo faz alguns anos, então sou professora, trabalho aí frente ao curso de especialização, dou aula em outros cursos também, tá? Então você provavelmente que já bate aí ponto, tá sempre aqui com a gente, já me conhece, então obrigada por estar aqui e já queria falar, produção, tem como fazer aí uma retrospectiva para a gente ver quem que acompanhou mais aqui a gente em 2025? Será que tem? Bom, enquanto eu não tenho essa resposta, você acompanhou bastante as nossas aulas aqui em 2025? Espero que sim, tá? Porque agora a gente vai começar o ano de que jeito? Estudando, se atualizando, então bora lá, gente. Começar o ano com todo o gás aí. Te desejo muito sucesso e eu espero aí encontrar nesse mundo aí da cirurgia veterinária. Vai ser um prazer aí ter essa conexão com você e caso você ainda não me siga no meu Instagram profissional, tá aqui na tela o QR Code, é uma Guzzo Cirurgia. Dito isso, vamos lá. Hoje falaremos sobre fimose e parafimose. Como proceder? Então são 2 afecções aí reprodutivas muito comum,
né, nos cães machos, e elas, apesar de ter um nome aí muito parecido, tá, são aí completamente diferentes. Tanto de apresentação, quanto de faixa etária, quanto de tratamento, né, clínico, cirúrgico, tá? Então hoje aqui, fica comigo que no final da aula você com certeza vai conseguir fazer essa diferenciação, e a hora que parecer para você no seu atendimento aí um paciente com uma dessas afecções, você vai se dar muito bem e vai deixar o paciente bem, sem dor, vai deixar o responsável, aquela família feliz com a sua abordagem aí muito bem feita, certo? Então vamos lá para a gente fazer a diferenciação de ambas, tá? Ambas são afecções muito comuns aí em machos, tá? Em cães machos, na verdade, tá? Em gato é muito raro acontecer, então a gente vai focar aqui hoje principalmente aí no cão. Antes da gente começar, a gente precisa relembrar aí a parte anatômica, né? Então, a anatomia do pênis do cão. Então, aqui eu trouxe um esqueminha de livro para a gente relembrar que o pênis do cão, né, ele tem o osso peniano e a uretra passa por dentro, né, que é o trajeto aí da urina que sai da bexiga para o meio externo, mas o pênis, né, o tecido, a mucosa peniana, ela é um tecido que é friável e que se tiver uma exposição aí permanente, né, se ficar em contato com o meio externo, ela vai ter aí, pode ter lesões, machucados, sangramentos, tá? Então a anatomia é tão perfeita que criou aí, né, a presença de uma prega de tecido, que é o prepúcio, tá? Esse prepúcio é o responsável aí por manter essa proteção, manter esse pênis ali escondido, tá? Então, sempre que a gente tiver qualquer alteração aí nessa anatomia, tá? Aqui eu tô com um paciente já mais de 1 ano, tá bom? Então já tá aí grande, já tá maiorzinho, tá? Mas, sempre que eu tiver a alteração aqui, né, dessa anatomia, então o prepúcio recobrindo o pênis por inteiro, a gente pode ter aí uma alteração e pode ser aí uma fimose ou parafimose, logo a gente vai diferenciar, tá? Então é muito importante a gente entender, né, qual que é a importância que a anatomia seja assim. Tá? Se esse pênis ficar exposto para o meio externo, né? Então se ele sair pelo prepúcio, ficar ali de repente garroteado externamente ou de repente não conseguir ser exposto, isso vai levar aí uma série de alterações para esse pet, né? Para esse cão. Então é muito importante a gente conseguir diferenciar e ver aí as formas de abordagem a depender ali da apresentação que a gente receber, tá bom? Então vamos começar com a fimose. O que é a fimose? É a incapacidade do paciente de expor o pênis pelo prepúcio. Tá? Então o que geralmente acontece? É quando aquele ósseo prepucial, né, que é o orifício por onde o pênis tem a passagem, né, deveria ter a saída pelo prepúcio, tá? Para aquele paciente ali que fosse de repente ter uma monta, uma cruza, algo nesse sentido, ou também, né, o normal seria que tivesse espaço, né, para a gente conseguir fazer de repente uma exposição peniana para uma avaliação, tá? Para uma sondagem uretral, por exemplo, tá bom? Então, no paciente com fimose, esse ósseo prepucial, né, esse orifício, ele é tão pequeno ou inexistente que não vai possibilitar que esse pênis consiga ali ser exposto. Tá? Então é a incapacidade de expor o pênis por uma alteração nesse ósseo prepucial. Tá? Então ou ele é muito fechado, todo fechado, ou ele é muito pequenininho e o paciente não vai conseguir expor. Nós temos aí a forma congênita, né? Então o paciente ele vai nascer, por ser uma alteração congênita aí, é um paciente que a gente precisa tirar aí da reprodução, né? Depois de toda essa abordagem que a gente vai conversar, tá? A literatura traz como uma afecção rara, mas a gente pega aí alguns casos na rotina, então não é tão rara assim. Mas também tem a fimose adquirida, tá? Que acontece quando? Quando qualquer coisa, o paciente nasceu ali com o ósseo prepucial normal, mas alguma coisa aconteceu causando aí a incapacidade dessa exposição peniana. Então, por exemplo, aquele filhotinho, né, que acabou de nasceu com o ósseo normal, prepúcio tudo bonitinho, normal, porém a mãe, né, que acabou de ter esse filhote, às vezes na lambedura, né, no cuidado ali para tentar estimular a micção, para fazer a limpeza, lambeu esse paciente, né, de uma forma muito vigorosa. Isso pode gerar ali um trauma, uma lesão nesse prepúcio, e aí por conta de um processo cicatricial, né,
gerar ali o fechamento desse ósseo prepucial. Outra coisa, né, de repente um paciente já mais velho, que tem uma neoplasia, que está ali, que pode fechar esse ósseo, ou então não, o paciente operou para retirar uma neoplasia e fechou muito aquela região, o paciente não consegue expor. Tá? Então, é algo que pode acontecer também. Ou, né, paciente que tenham aí qualquer infecção, né, já aí de médio e longo prazo, qualquer infecção persistente aí no trato reprodutivo, pode aí, por conta de um edema, gerar aderências na região e a gente ter o fechamento desse ósseo, tá? Então, tem aí várias causas, tá? E como que vai acontecer, né? Qual que é o problema aí da gente ter esse ósseo prepucial muito pequenininho ou inexistente? O paciente ele vai ter ali um processo obstrutivo de fluxo urinário, porque ele vai urinar normal, né? Então a uretra passa dentro do pênis, mas a urina não vai para o meio externo. Então toda a urina fica acumulada ali dentro desse prepúcio, que não é uma região que tem muito espaço mesmo para isso, tá bom? Então isso pode gerar ali, né, o edema na região, né, por conta de ter essa urina naquela região. Isso vai gerar dor, o paciente vai não conseguir ter espaço também para urinar mais, por isso que gera um processo obstrutivo, né, de fluxo urinário, e esse edema, né, além de gerar muita dor, vai predispor ali essa urina parada nessa região, vai predispor a uma infecção, uma balonopostite, tá? Então é muito importante aí a gente entender o motivo aí dessa preocupação, dessa avaliação e também que vai precisar de uma correção cirúrgica com certeza. O tratamento, então, ele é cirúrgico, tá? Sempre vai ser cirúrgico, a gente tem que corrigir isso quando possível, tá? Então, a gente vai fazer uma plástica nesse prepúcio, que é a prepúcioplastia, seja ela ali para aumentar um orifício que é muito pequenininho, ou então para criar mesmo um orifício, uma abertura nesse prepúcio, naquele caso que o ósseo prepucial ele não existe, tá? Então, a cirurgia é uma cirurgia corretiva mesmo, cirurgia plástica ali na região, e aí para a gente conseguir pensar nessa abordagem cirúrgica, a gente precisa primeiro entender qual que foi a causa, né? Qual que foi por que apareceu essa fimose? Se for da forma congênita, é aquele paciente neonato que acabou de nascer e nunca conseguiu aí urinar normalmente ali, né? A urina dele não sai ali para o meio externo, vai ficando um edema ali nesse prepúcio, ou às vezes fica a barriguinha ali bem aspecto de molhado, tá? Tem ali um inchaço, um aumento de volume na região. E aí, se for esse caso, gente, a gente vai, claro, ter que corrigir ali o quanto antes, porém, é um filhotinho muito pequenininho, ele nasceu quase agora, né? Ele tem poucos dias de vida, então se a gente conseguir aí esperar um pouquinho, né? Até para desenvolvimento desse sistema circulatório, respiratório mesmo, né? Ele ganhar um pouquinho de peso, já ter uma imunidade melhor para passar pelo procedimento cirúrgico anestésico, é melhor com certeza. Tá? Mas lógico que a gente não consegue esperar ali muitos meses para ter essa correção, ainda mais se a urina ficar totalmente parada ali, tá? Então o tratamento clínico, né, o que a gente conseguir ali de resultado com esse tratamento clínico é o que vai direcionar, né, quanto que a gente vai conseguir esperar para fazer a cirurgia nesse caso, tá? No caso da fimose congênita. E a forma adquirida, né, aí depende muito qual foi a causa, né? Se foi uma neoplasia um processo cicatricial aí de uma ressecção, por exemplo, fechou, vai precisar de uma nova abordagem o quanto antes. Se foi, de repente, um trauma da mãe, né, ou qualquer outro machucado que o paciente teve, tentar deixar ele o mais estável possível e programar aí a depender do que predispôs, né, qual foi a causa aí da fimose para esse paciente, tá? Entendido isso, né, conseguindo aí ter essa avaliação, antes da cirurgia a gente precisa fazer o tratamento clínico, tá? Então, a região ali, né, por mais que tenha um pouquinho de saída de urina, vai ficar sempre urina represada, porque o ósseo prepucial ele não é suficiente para conseguir o esvaziamento, um bom jato de urina.
tá? Então, a gente precisa melhorar a inflamação e a infecção nesse prepúcio, né? A gente vai precisar fazer uma sutura dessa mucosa direto na pele, na extremidade do prepúcio. Então, a gente precisa aí que esse tecido esteja o melhor possível para isso, para ter uma boa cicatrização, tá? Então, a gente precisa melhorar a inflamação e infecção antes de pensar aí ir correndo fazer a cirurgia. Então aqui mostrando para vocês, né, a apresentação de um pacientezinho que não tinha praticamente nada de ósseo, tá? Ele tinha poucos meses, ele tinha 30 dias de vida, na verdade, 1 mês e pouquinho, né, 30 e poucos dias ele tinha, tá? E aqui a gente consegue visualizar, né, então anatomicamente aqui é o prepúcio dele, mas pensando no tamanho, um paciente muito pequenininho, é um prepúcio muito grande, proporcionalmente para o tamanho desse paciente. E a gente consegue visualizar que isso é por conta de um edema que tem na região, né? Então, na verdade, essa região aqui do prepúcio está bem edemaciada e a gente não consegue visualizar uma abertura aqui e muito menos fazer a exposição desse pênis, tá bom? Na verdade, quando a gente vai aqui olhar e tentar manipular, tentar encostar nessa região, o paciente ele sente muita sensibilidade, né? Então, às vezes é até difícil nesse primeiro momento a gente conseguir fazer isso, então tem que fazer ali uma boa analgesia ou uma sedação para uma melhor inspeção, para conseguir mesmo ter certeza que é a fimose, tá? Mas a gente já precisa preparar o tutor para o cenário que vai ter que fazer cirurgia, tá? Em algum momento que vai ser definido aí a partir, né, da efetividade do nosso tratamento clínico. Aqui no caso, então, a gente tem um vídeo, né? Então esse mesmo paciente, quando a gente conseguiu, né, depois de anestesiar, para manipular, deixa eu voltar, passar de novo. Apertando ali a região do prepúcio, a gente percebeu que tinha um mini orifício, tá? Então conseguimos ali fazer o esvaziamento dessa cavidade prepúcial, tá? Então a gente precisa fazer isso e, se possível, também fazer lavagem com solução fisiológica mesmo, para minimizar ali toda essa urina parada que ficou ali, represada, tá? E aí, o que mais, né? Falei da lavagem prepúcial, que é importante. Então, se a gente conseguir identificar um ósteozinho, a gente pode aí, com um catéter, né, sem a parte do mandril, então só o catéterzinho, para manter ali uma via aberta, para a gente esvaziar esse prepúcio e conseguir lavar com solução fisiológica. Se passar uma sonda uretral, a gente pode também fazer isso, mas para lavagem do prepúcio, não para sondagem uretral mesmo, tá bom? E é uma região que vai estar muito edemaciada, né? Então fazer compressa gelada para ajudar na melhora do edema, entrar com anti-inflamatório, entrar com antibiótico, porque se tiver ali muito tempo urina parada, urina que vai ficar com bactéria represada, a gente vai ter aí uma infecção também, né, além da inflamação nessa região e no pênis também, tá? Então é muito importante a gente fazer isso independente, né, do momento que a gente vai operar. Então a gente precisa melhorar ali a região para depois propor a cirurgia. Tá, então chegou para você esse caso, faça isso, independente se você vai programar a cirurgia para a semana que vem ou, sei lá, para o mês que vem, caso seja, de repente, o fechamento de um ósseo prepúcio por uma neoplasia. Sei lá, não é um caso aqui congênito, né, que o paciente nasceu sem ósseo, igual esses aqui que eu mostrei, tá? E aí, melhorei, beleza, vamos para a cirurgia, né? Então, a cirurgia é uma plástica de prepúcio, então uma prepúcioplastia, e aí a gente precisa avaliar para aquele paciente específico como que é a conformação ali, né? Se ele tem ósseo prepúcial, qual é o tamanho dele, tá? Porque a partir daí a gente vai escolher a técnica que a gente vai executar. Então, se o ósseo prepúcial for inexistente, igual esse caso aí que eu mostrei anteriormente para vocês, eu preciso criar um ósseo, então eu vou fazer uma ressecção na borda desse prepúcio 360 graus. Como se eu fosse, entre aspas, tá? Bem entre aspas, abrir ali a tampinha, tá? Então, a gente vai fazer a ressecção dessa extremidade
circunferencial, tá? Então 360 graus, para criar ali um orifício o suficiente para que consiga, né, fazer a exposição desse pênis. Então a gente vai testar mesmo durante a cirurgia se a gente consegue expor e retrair, mas a gente não pode aí abrir muito também e manter a ponta aí do pênis exposta, tá? Porque senão vai ter lesão secundária, trauma. Então a gente vai abrir um pouco, né, o suficiente que a gente avaliar ali na hora. Mas, se for um paciente que tiver um ósseo prepucial pequenininho, tem uma diferença, né? A gente vai precisar também abrir essa extremidade do prepúcio, porém a gente vai fazer uma incisão aqui triangular, né? Uma incisão em cunha na borda ventral, na borda dorsal desse prepúcio, tá? Então, aqui, ó, onde eu tô apontando para vocês, é o abdômen dele. Então, a gente vai fazer na parte encostada no abdômen a nossa incisão, tá? Para abrir, porque se eu abrir aqui na borda ventral, né, a borda contrária ali ao abdômen do paciente, vai ficar exposto com certeza, né? A gente consegue até se basear aqui nessa própria imagem, ó, o pênis está lá dentro do prepúcio. Se eu abrisse aqui, ficaria exposta, né, essa extremidade peniana, tá? Então tem que tomar cuidado para não errar isso. Esse é um detalhe muito importante da técnica, tá? Então a nossa incisão não é ventral, é dorsal ali na extremidade, né, na bordinha do prepúcio. E aí a gente vai abrir também um pouco o suficiente para que não tenha ali essa exposição, tá? E aí, independente da forma de ressecção que eu fiz, a gente vai ter uma remoção de tecido e a gente vai suturar a mucosa interna ali, né, o tecido interno desse prepúcio, direto na pele. Tá? Então a parte da sutura é bem rapidinha, tá? É bem simples. O principal aí é não abrir muito também neste momento. E aí, então, alguns pontos importantes, né, para deixar bem explicadinho para vocês e vocês anotarem, tá? Então, vai abrindo aos poucos, independente ali, né, de como tiver a apresentação, não vai e abre muito. É melhor você abrir um pouquinho e, de repente, ter que abrir um pouquinho mais logo depois, né, antes de suturar, do que fazer um grande defeito ali, uma grande ressecção no primeiro momento, tá? Porque aí você não vai ter tecido para corrigir, tá bom? E aí, uma vez que você fez ali a incisão, né? Na verdade, não deveria ficar extravasando urina represada durante o procedimento. Então, a lavagem prepucial, ela tem que ser feita ali antes, né? Então, veja se vai ser, quantas vezes você vai conseguir fazer essa lavagem prepucial no neonato, né? Para avaliar o melhor momento da cirurgia, mas mesmo quando vier para operar, tá? Faça aí essa lavagem, drena essa urina que tá represada ali. Tá? E aí, né, durante a cirurgia, o pênis não pode ficar exposto. Lembrar que você vai fazer ali uma ressecção e uma sutura e, num primeiro momento, vai ter um edema ali da região, normal, tá? De trauma, de manipulação cirúrgica. Quando isso começar a cicatrizar, existe o processo de retração cicatricial. Então isso provavelmente vai ficar um pouquinho mais aberto do que você achou que ficaria na cirurgia. Até porque quando você terminar de suturar, vai estar muito demasiado ainda, tá? Então não pesa a mão, vai devagar, tá? Mas para esses casos, sempre fale, né? Explique ali para a família, né? Para o responsável pelo PET, a necessidade de uma nova cirurgia, tá? Vai precisar sempre de uma nova cirurgia no sentido de talvez tenha que reoperar esse prepúcio, ou para abrir mais, ou para fechar um pouco se ficar muito aberto, tá? Mas no caso do neonato também, ele vai precisar voltar depois para a orquiectomia. Tá? Então a gente vai esperar ele se desenvolver um pouco para fazer ali a castração dele, tá? Então a gente não vai fazer no bebezinho, tá? Vamos esperar ele se desenvolver um pouquinho, tá? Na verdade a gente avalia, né, raça, enfim, para a gente definir, né, qual que vai ser o melhor momento, mas esperar se desenvolver é melhor com certeza, tá? Mas já expõe, já faz um plano ali, né? Todo equaciona mesmo tudo que talvez seja preciso fazer nesse caso. Que talvez tenha uma nova reabordagem, talvez aí vai precisar abrir mais ou fechar, que pode ter ali, por conta da inflamação também, que pode ainda estar na região, abrir algum pontinho, tá? Ser mais chatinho de cicatrizar e que depois vai precisar fazer a castração, tá bom?
E então, não dê alta para o paciente. Tirou os pontos ali, de 10 a 15 dias, não dê alta para o paciente. Vai programando aí os retornos periódicos para você ir acompanhando de perto essa situação, certo? Aqui, então, o caso ali da imagem do vídeo anterior, né, o pós-operatório imediato. Então, ele não tinha ali ósteo prepúcial, era minúsculo, né, só conseguia entrar a pontinha de um catéter, então a gente precisou fazer a ressecção circunferencial, né, então tiramos aí toda a tampinha desse prepúcio, então aqui foi feita, né, dá pra ver a sutura da borda, né, da mucosa na pele, então fica assim esse aspecto com a mucosinha mais evidente, porque também tá edemaciado, mas depois ela não fica exposta, tá? Fica só ali a extremidade mesmo da pele, né, do prepúcio, tá bom? E já sabemos da fimose. Agora vamos falar da parafimose, tá? A parafimose, gente, é o contrário. Então na fimose o paciente não consegue expor, na parafimose ele não consegue voltar esse pênis através do prepúcio, tá? Então esse pênis ele teve uma exposição e por algum motivo ele não vai retornar para a posição sozinho, tá? É uma afecção que precisa ter mais atenção e já falo para vocês que o primeiro atendimento, né, a demora ali para esse tutor identificar, levar para atendimento e até a demora mesmo para a gente conseguir proceder adequadamente nesse atendimento vai aí ser decisivo porque a gente vai precisar fazer na hora, tá? O que acontece, né? Geralmente a gente vai ter ali pode ter, né, uma causa hormonal, né, então um aumento de libido aí, mostrando aí a predisposição a que esse pênis se exponha e não retorne para a posição normal, tá? Mas geralmente isso acontece paciente que teve cópula ou monta sem acompanhamento, tá? Paciente que vai fazer ali, vai levar para cruzar, para acasalar, sempre tem um acompanhamento, tá? Então, geralmente a parte hormonal não é a apresentação mais comum, a mais comum é secundária e aí podem ter diversas causas, tá? Mas o que é importante? Independente da causa, o que vai acontecer? Esse pênis vai expor, não vai conseguir voltar, porque ou esse ósteo prepúcial ele tá muito pequenininho, tá? Já tinha ali, né, um ósteo menor, ou porque ele vai ter muito edema esse pênis, ou por um trauma, por qualquer motivo, ele vai edemaciar exposto e a borda do prepúcio vai virar para dentro, né? Então vai ter uma inversão aí da borda desse ósteo prepúcial que vai aí, além de piorar esse edema, vai, mesmo que esse pênis diminua ali o volume, né, esse edema, pode ter ali uma dificuldade de retornar para a posição ou nem voltar, tá? Que é o que geralmente acontece. Então, essa inversão de borda prepúcial que vai resultar nesse edema, geralmente vem assim, ó, inicialmente. Então, aqui um caso bem agudo, né, a gente consegue ver, na verdade a gente não consegue ver a bordinha, né, a extremidade do ósteo prepúcial, mas a gente vê a ponta aí do pênis para fora, né, exposta, e bem edemaciada, bem avermelhada aqui a região, né, bem inflamada. E aí aqui, pensando nas causas secundárias aí, que é o que vai ser mais comum pra gente, são as causas que não estão associadas aí à ereção do paciente, né, não está propriamente associado aí com a parte hormonal específica, tá? Então, podem ser elas, ósteo prepúcial já muito pequenininho, um trauma ou um hematoma ali na região, né? Então o paciente ele pode sofrer um trauma, um machucado mesmo na região, ou de repente já tinha uma lesão nesse pênis prévia e aí isso gera ali muita dor, desconforto, então ele vai lamber cada vez mais e eles podem ter ali a exposição desse pênis por desconforto mesmo, tá? Então isso por dor, ou às vezes a presença de algum corpo estranho, né, algo que não deveria estar dentro dessa cavidade prepúcial, seja sujeira, seja pelo, enfim. Tem paciente também que se machuca, né, se tiver ali acesso a sítio, por exemplo, machuca em arame farpado, em cerca, sei lá. Tá? Pode ter aí várias coisas que geraram aí essa inversão da borda prepúcial com o edema peniano durante essa exposição aí do pênis, tá? Além disso, também neoplasias
mais específicas aí no bulbo do pênis, então na base do pênis, pode gerar ali essa exposição. Infecções crônicas também, e pacientes com lesões medulares, né, alterações aí em parte de inervação mesmo aí dessa região, eles podem ter, né, de repente, uma paralisia de músculo retrator, tá? É algo comum aí em paciente com lesão medular e às vezes por isso ele ficar expondo ali o pênis sozinho. Tá? Então é muito importante ver certinho qual é a causa por trás para a gente conseguir direcionar o tratamento. Tá? Lógico que a abordagem ali clínico-cirúrgica a gente vai fazer, mas o importante é, e depois? Tá? Como é que eu vou prevenir uma recidiva? Então é importante a gente definir a causa também para isso. E se não resolvida rapidamente, né, então aquele caso foi um caso ali mais agudo, essa foto anterior, mas gente, se não resolver rápido, agora coloquei aqui a exclamação porque cenas fortes a seguir, hein? O que vai acontecer? Pode acontecer isso, tá? Então, começa com uma exposição pequenininha, vai, né, incomodando, vai gerando ali um processo obstrutivo de via de saída de urina, mais dor, predisposto, né, porque não está protegido aí esse pênis pelo prepúcio e garroteado na base, tá? Então, garroteou, não vai chegar sangue ali, não vai ter perfusão e aí pode ficar assim totalmente sem viabilidade, né? Já tá com um aspecto aí de necrose, então um comprometimento total desse pênis, tá bom? Por isso que o tratamento clínico ele deve ser feito aí de forma emergencial, independente se já tiver assim necrosado ou também a primeira foto que eu mostrei para vocês, tá? Porque se a gente demorar para ser ali efetivo e certeiro na nossa conduta clínica, que se não surtir efeito vai para a cirurgia, pode chegar e ficar assim também, tá? Então, atenção aqui agora ao que eu vou falar. Tratamento clínico, né, a gente vai fazer ali para todos os pacientes e aí a literatura fala que geralmente até 24 horas, então quando a gente tem um tempo menor ali do ocorrido, geralmente o pênis está viável. Mas já falo para vocês aqui que não é regra, tá? A gente tem que avaliar cada caso isoladamente, tá bom? Então, não coloque esse número de até 24 horas vai ser uma coisa, a partir de 24 horas outra coisa, não, tá? Avalie ali no momento que você recebeu o paciente, pergunta ali o tempo, né, para você ter uma previsão mesmo do que ocorreu, né, da cena ali do ocorrido, mas não é incomum acontecer, de repente, o tutor saiu de casa e voltou no fim do dia. A hora que chegou no fim do dia, já estava assim, tá? Então, às vezes a gente não tem o tempo exato, por isso que é importante conseguir fazer essa avaliação, veja mesmo coloração, veja se tem lesão, sangramento, se está edemaciado, enfim, tá? E aí, gente, a gente precisa, inicialmente, fazer uma boa analgesia, sedar esse paciente, colocar ele em plano anestésico, e aí a gente vai, né, fazer a lavagem ali dessa região, tanto para a gente vai precisar voltar isso para a posição, né? Isso daí ficou exposto, então vai ter sujeira, tem que lavar, mas essa lavagem que a gente vai fazer com solução fisiológica gelada, ela vai ajudar também, né, a diminuir o edema da região. Tá? Então, pega um sorinho bem gelado, ou então, de repente, pega aqueles gelox mesmo, tá? Envolve ele, protege ele ali com gás e com compressa e coloca ali na região, tá? Obviamente, o paciente anestesiado e não coloca o gelo direto ali nesse pênis, senão vai lesionar com certeza, tá? Vai lesionar mais. E na maioria das vezes, essa lavagem ali sob pressão, com esse sorinho gelado e o gelo, já vão ajudar a diminuir o edema. Tá? Mas lógico, além disso, né, a gente vai fazer toda a analgesia, anti-inflamatório, tudo isso, tá? E também deixar esse pênis bem lubrificado. Então, usar aqui um gel, um lubrificante mesmo, que seja um lubrificante íntimo, né? Um KY, por exemplo, vai ajudar, né, a que esse tecido ele fique também mais fácil de reposicionar. Tem algumas pessoas que gostam de utilizar o açúcar nesse momento, tá? O açúcar em contato aí com esse pênis, ele pode também diminuir o edema, né? Na verdade ajuda bastante, mas eu coloquei aqui a interrogação porque assim,
cuidado com o uso do açúcar, né? Você precisa lavar muito bem a região depois, porque não pode ficar resíduo de açúcar. Lembrar que esse pênis vai voltar ali, vai ficar protegido, né? Vai ficar dentro da cavidade prepucial, tá bom? E aí, diminuindo esse edema, né, se ainda temos viabilidade desse pênis, a gente vai para o reposicionamento, tá? Então, a hora que diminuiu o edema, a gente consegue manipular ali e voltar, né, esse prepúcio, essa borda que está invertida, né, tá virada lá para dentro, a gente consegue aí, quando estiver bem lubrificado, voltar para a posição normal, tá? Mas, se não tiver ali a viabilidade desse pênis, ou eu não conseguir voltar sem fazer uma abordagem mesmo cirúrgica, né, apesar que ele já vai estar ali anestesiado, aí a gente vai aqui para o segundo pensamento. Tá? Então, a literatura traz como a partir de 24 horas do evento vai precisar de tratamento cirúrgico, mas de novo, mesma coisa que a gente acabou de conversar, tá? Não é regra, a gente tem que avaliar cada caso como um caso isolado. Tá? Então avalia ali, olha a coloração, enfim. E aí a técnica que a gente vai fazer aqui vai depender do grau de lesão peniana, tá? Então se o pênis estiver viável, né, não tiver necrosado igual naquela foto e você não conseguiu com a diminuição do edema voltar ele para a posição, só manipulando mesmo a região, a gente vai precisar fazer aqui uma prepulsioplastia. Tá, já vou mostrar numa imagem para vocês, né, como que vai ser feita a plástica ali nesse prepúcio, tá? E aí eu vou aumentar esse ósseo prepucial para evitar, né, isso geralmente aconteceu porque o ósseo prepucial ele é muito pequeno, então eu vou deixar ele um pouquinho maior para evitar ali uma recidiva, tá? Mas se o pênis não estiver viável, aí a gente precisa fazer a amputação peniana, tá? Então a apenectomia e a uretrostomia, né? Então se eu tirar o pênis, eu preciso fazer um novo orifício para esse paciente urinar também. Então vamos aqui, ó, vamos supor, né, então aqui tá o pênis edemaciado exposto, tentei diminuir o edema, enfim, não consigo, tá? Tá bem arroteado aqui, mas ainda está viável. Então durante a cirurgia, o que a gente vai fazer, né? Além de lavar mais aqui, para minimizar, né, uma contaminação. A gente vai precisar fazer uma incisão na borda ventral. Tá, então aqui tem que ser ventral, que é a parte aí, não no abdômen, né? A parte de cima mesmo da vista do cirurgião. Por quê? Como esse pênis vai estar para dentro, gente, a borda do prepúcio vai estar para dentro, eu não vou nem conseguir acessar ali a região dorsal desse prepúcio, porque o pênis vai estar edemaciado e exposto, tá? Então aqui nesses casos a gente vai fazer o acesso ventral, porque a gente não vai ter acesso à parte dorsal, tá? Então a gente vai abrir o suficiente para conseguir reposicionar e aí depois eu avalio o quanto que eu vou precisar deixar aberto sem que isso mantenha esse pênis exposto. Tá? Então é comum a gente precisar abrir um pouquinho mais e de repente fechar um pouco, fechar metade de repente dessa abertura, tá? Mas precisa deixar um pouquinho mais aberto. Aí a sutura é igualzinha, né? Mucosa ali da porção interna, né? Mucosa prepucial, direto na pele. Tá? Então aqui uma imagem, ó, mostrando, ops, deixa eu pegar o zoomzinho aqui, ó. Dá para ver aqui na imagem o prepúcio aí mais aberto, aqui os pontinhos, né? E lógico que aqui a gente tá mantendo o pênis exposto, mas depois que eu soltar, né, testou-se aí a exposição, mas depois que manipula, o pênis volta inteiro ali para a cavidade prepucial, tá? Não pode ficar exposto assim, tá? Então aqui é só para mostrar mesmo, conseguir ver a borda ali de região que foi feita a sutura, tá? Então aqui nesse caso da parafimose, que o pênis está viável, aqui sim a nossa incisão é ventral. Tá? Diferente lá da prepulsioplastia para correção de fimose, que a incisão é dorsal, tá? Mas se tiver aí perda da viabilidade desse pênis, então se chegar assim um quadro igual esse, totalmente necrosado, aí a cirurgia ela é mais extensa, mais complexa, porque eu tenho que remover todo esse tecido necrosado e criar ali um novo orifício para a saída da urina. Tá, então vou fazer a uretrostomia ali na região escrotal,
Então, igual mostra aqui, né, que é a região ali da uretra mais calibrosa, mais superficial, com menos tecido cavernoso, maior diâmetro, tá? Então, no cão a gente sempre opta pela uretrostomia na região escrotal, mas aí tem que tirar o pênis, tá? É uma condição, gente, quando o paciente chega aqui dessa forma pra gente, ele chega urrando de dor. Tá? Então, é importante a gente conseguir fazer esse pronto atendimento, melhorar o tratamento de dor, melhorar ele clinicamente, tratamento de dor, sedar e anestesiar logo, tá? A gente precisa resolver aqui o quanto antes, quanto mais demorar, pior vai ser, e às vezes até chega ali na nossa avaliação, né? Chegou de um jeito, mas demorou ali para fazer essa abordagem e aí ele continuou garroteado, necrosa ali às vezes no tempo que a gente demora, se a gente demorar, né? No tempo ali do nosso atendimento, tá bom? Então tem que ser rápido. E aí, depois disso, né, como que a gente precisa, o que que a gente vai fazer para evitar essa parafimose, tá? Então, se for um paciente aí que é um paciente reprodutor, precisa ali, né, algo que vai ajudar a não enroscar mesmo essa borda ali do prepúcio para ela inverter, fazer uma tricotomia na região prepucial antes do paciente ali acasalar, tá? Então tomar ali esse cuidado, além de acompanhar a monta, mas para a realidade nossa, né, da maioria dos cirurgiões e de quem está começando na carreira, não é a realidade aqui, nós não somos específicos da reprodução. Aqui geralmente fica mais para o pessoal da reprodução. Então, no nosso caso, tá do lado de cá, né? Aquele paciente que ele não é reprodutor. Se ele tiver uma libido intensa e ela for ali associada, né, o paciente ser inteiro, aí vai para a orquiectomia, tá? A gente precisa castrar também esse paciente. Se essa libido, né, na verdade for mais uma alteração comportamental daquele paciente que fica tentando montar, se esfregar ali na almofada, na perna das pessoas, se ele já for castrado e isso for de alteração comportamental, vai precisar ali acionar alguém da parte de comportamento, de adestramento, tá? Mas a dica que eu dou já para vocês se o paciente ficar fazendo sempre isso, muitas vezes também é para chamar a nossa atenção, tá? Então, tenta desviar a atenção dele nesse momento, tá? Não fica só dando bronca, né? Só ali punindo, entre aspas, tá? Mas tenta desviar a atenção dele nesse momento. Então, de repente, fala, vamos passear? E aí pega para passear e leva, de repente tira a atenção, ele para de fazer aquilo, tá? Mas, se for ali uma causa de repente, um ósseo prepucial muito pequenininho, faça a prepulsoplastia antes que cause um problema, tá? Por isso que é importante esse acompanhamento próximo dos pacientes que passarem por vocês, tá? Mesmo que a alteração, ele não venha por uma alteração, né, uma queixa específica disso, vai passar ali por você, por qualquer que seja ali a consulta, a cirurgia, ou de repente veio para fazer uma castração, tá? Faça essa avaliação para conseguir ali prevenir, né, o aparecimento dessa parafimose, tá? E lógico, se for aí de outras causas, né, das causas secundárias que a gente falou, precisa aí avaliar cada caso, se é que vai ser possível prevenir, né, evitar essa parafimose, porque às vezes acontece por um trauma, um machucado, enfim, tá? E você, ficou com alguma dúvida? Vou fazer aqui as últimas considerações, mas caso você tenha alguma dúvida, não entendeu, pode colocar aqui no chat agora, tá? Ou então vai lá no meu Instagram profissional e me pergunta, vai ser um prazer tirar essa dúvida para vocês, tá? Eu acho que esse é um tema aqui bem diferente e para quem não tá acostumado aí com a rotina, talvez aí nunca tenha pego, enfim, tá? Então vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse assunto. E aí, pra gente relembrar, né, os pontos mais importantes aqui. Fimose e parafimose são aí duas afecções relacionadas ao prepúcio, comum aí em cães, tá? Então, mas por serem aí o nome muito parecido, elas são comumente confundidas, mas a gente precisa ali entender que ambas têm apresentação diferente, ocorrem em pacientes de faixa etária diferente, por causa diferente, e a abordagem ali ela deve ser diferente, tá? Tanto do tratamento clínico, tratamento cirúrgico, então tem várias coisas para serem consideradas ali de acordo com o caso que vocês atenderem.
Tá? Então, o conhecimento aí dessa predisposição de cada uma das afecções, da apresentação, conhecimento anatômico também, tudo isso é o que vai ajudá-los, né? Eu dei aqui, né, várias dicas, fui explicando várias coisas, mas cabe aí você pegar tudo que eu falei e tentar direcionar para aquele caso que chegou para você, tá? Não tem aí uma receita de bolo certinha. Isso aí vai depender do que aparecer ali para você, tá bom? Então, na maioria das vezes, principalmente na parafimose, é importante, né, sempre que o pronto atendimento seja ali o efetivo, o mais rápido possível, tá? Porque mesmo no caso da fimose, a demora ali dessa identificação, dessa abordagem, do tratamento clínico mesmo, tá? Pode levar ali ao agravamento da situação, tá? Então, independente da situação que vocês atenderem, gente, de fimose ou parafimose, quando esse paciente vier para você, é importante agir rápido, ser preciso, ou para você planejar uma cirurgia, ou de repente para você evitar uma cirurgia. Tá? A gente quer operar, obviamente, mas assim, conseguir salvar um paciente de uma penectomia, uretrostomia é muito gratificante, porque a gente sabe, né, uma cirurgia muito grande, risco de sangramento, a uretra fica mais exposta, enfim, tá? Então seja ágil aí, rápido na sua abordagem, para você ter conseguir trazer sucesso aí para o paciente, deixar aquela família feliz, tá? Então, estude, se prepare e treine também, né? É muito importante o treinamento aí durante a rotina da vida de vocês, né? Então, é legal vocês irem atrás de cursos que proporcionam aí esse momento de treinamento, né? Então, tem a parte clínica, tem a parte de treinamento cirúrgico, tá? Então, é muito importante conseguir conciliar aí as duas coisas. E aí, eu puxando já o gancho disso que eu falei, gente, de se estudem, se preparem e treinem, já gostaria de chamá-los, né, para se você ainda não é aluno da nossa pós-cirurgia, a melhor pós-cirurgia do Brasil, você está perdendo tempo, tá? Agora em fevereiro, comecinho de fevereiro, já vão iniciar as aulas teóricas do curso de especialização em cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa São Paulo, tá? Mas o curso é um curso híbrido, então começam as aulas teóricas que são online, tá? E as práticas, elas ocorrem mês sim, mês não. Então a vinda, né, se você for de fora, a vinda aqui para cá, ela é muito intensificada, porque quando vier, acaba sendo mês sim, mês não, essa vinda para treinamento prático, é prático o dia inteiro, 3 dias seguidos. Então é um modelo, é um formato que a gente adotou e todo mundo que faz ama, tá? Então assim, tem interesse? Aqui tá o QR Code para falar com um de nossos consultores, tá? Ou então, quer falar diretamente comigo? Me chama no meu Instagram, Maguso Cirurgia, tá? Vai ser um prazer tirar sua dúvida e melhor ainda, vai ser um prazer te conhecer aqui pessoalmente, tá? Se ficar qualquer dúvida, não hesite em me chamar, tá, gente? Eu espero aí que você, nesse 2026, tenha muito sucesso, conquiste tudo aí que deseja, que sonha. E se for fazer cirurgia, vem com a gente, não perde tempo não. Obrigada, gente, por estar aqui comigo hoje e beijos, até a próxima. Eu me chamo Carolina, eu sou formada há 3 anos, sou de Palmas, Tocantins e agora eu estou concluindo o curso de pós-graduação em cirurgia de cães e gatos na Associação Anclivepa de São Paulo. O primeiro motivo foi o nome que a Anclivepa tem, né, em todo o Brasil. Então, quando a gente chega no local e fala, nossa, estou fazendo pós-graduação, estou fazendo algum curso na Anclivepa, as pessoas já te olham diferente. A grade de professores, que tem ali vários especialistas na área da cirurgia compondo, e outros colegas que já tinham feito e me indicado o curso também. Eu gostei muito da questão de ter ali que vir somente a cada 2 meses e ter 3 dias com muita aula prática, uma grande intensidade, né? E a questão de ter aula toda semana nas quinta-feiras à noite. Recomendei tanto para colegas dentro da área da cirurgia quanto de outras áreas. Falei da questão da grade de professores, a qualidade do curso, a qualidade da grade de conteúdos abordados também durante o tema e o suporte que os professores dão. Então, por exemplo, quando às vezes eu precisei de alguma ajuda com um caso específico, mandava mensagem para a Gi, para o Daniel, para a Mai, e eles sempre respondiam imediato e me ajudavam. E esse suporte foi muito importante para a minha pós-graduação. Eu estou muito feliz de estar concluindo essa etapa da minha vida, mas já com saudade, sabendo assim que
acabou essa etapa tão importante que eu gostei tanto e que eu queria ter mais um ano se pudesse estudando com essa grade de professores.